Graça e paz, queridos, Deus abençoe. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 1 diz assim, o versículo 1: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo 2, nós vamos até o 16, depois nós vem voltando, nós vamos vindo estudando versículo por versículo. Versículo 2: Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o corpo aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Encosta a aliada, por favor. Na palavra do trato, no amor, no espírito, na verdade e na pureza. Versículo 13: Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por essa bênção tão preciosa que é a tua palavra. Que o Senhor fale em nossos corações, meu Pai, que o Senhor transmita, meu Deus, a tua graça, a tua unção em nossas vidas, que a tua palavra, meu Deus, ela chegue no coração de cada um de nós, para que nós sejamos, meu Deus, um arauto da tua palavra, que nós sejamos, meu Deus, um pregador do teu evangelho, que nós para que nós possamos dar fruto aonde nós chegarmos, falar do teu amor, do teu evangelho, da boa nova de Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Queridos, Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, aqui ele está falando de vários preceitos, diversos preceitos, e o versículo 1 ele diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando Paulo diz que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé e dar ouvidos a espíritos de demônio e enganadores, ele está falando que muitos nos últimos dias irão abandonar a fé, irão desistir de caminhar com Cristo, irão desistir deste evangelho,
porque está dando ouvido a espíritos enganadores, ou seja, a falsos pregadores, a falsos pastores, a falsos líderes, que não querem mais compromisso com a palavra, mas querem compromisso com a prosperidade. Não querem mais compromisso com essa doutrina, com esse ensinamento, mas querem usurpar a palavra de uma maneira gulosa. Eles querem ser gulosos com a palavra, ensinando outra doutrina. Por isso que Paulo aqui está nos alertando hoje. Essa palavra é para nós hoje, para nós ficar atentos, porque os últimos dias chegou. Nós estamos na iminência, nós estamos nos últimos momentos. Então, irmãos, quando Paulo alertou Timóteo lá atrás, essa palavra é para nós hoje, que hoje está acontecendo isso. As pessoas hoje, irmãos, eles não querem mais doutrina, eles não querem mais ensino, eles não querem vir para um culto de ensino. Muitos não querem mais o culto de ensino, não querem mais culto de oração, mas querem culto de prosperidade, culto de vitórias, culto de conquista, culto disso e daquilo, mas o ensinamento bíblico eles estão rejeitando. Para quê? Para ir em busca de falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores e pregadores. Porque hoje, irmãos, as pessoas hoje não ensinam mais sobre o pecado. As pessoas hoje não ensinam mais, irmãos, sobre o arrependimento, sobre a cruz, sobre a vinda, a volta de Cristo. As pessoas perderam esse amor por esses temas. Já não se prega mais. Parece que as pessoas hoje já não creem que Jesus vai voltar mais. A pregação hoje é diferente. É uma pregação voltada para as coisas materiais, para as coisas do mundo, para as coisas que agradam o nosso eu, o nosso ego. As pessoas hoje não estão mais preocupadas de buscar a verdadeira palavra de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho da salvação, o evangelho que salva. E na segunda carta que Paulo também escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, se vocês não quiserem abrir, só escutem, porque eu vou dar uma explanada um pouquinho na Bíblia. Capítulo 2, versículo 3 e o versículo 9 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, o anticristo está para aparecer, para se revelar. Mas ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O anticristo vai se manifestar, ele vai surgir, ele vai aparecer. Versículo 9 diz: e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É um homem usado por Satanás, que vai surgir, que a princípio 3 anos e meio, vai estar dizendo que vai dar jeito no mundo, que vai ser a pessoa que vai arrumar a casa mundialmente. Só que depois de 3 anos e meio ele vai se revelar como o próprio Satanás. Aí aquelas pessoas que têm se desviado, que têm se apostatado da fé, que já não estão mais com Cristo, que já se desviaram totalmente, depois do arrebatamento da igreja, vai virar um caos, porque a igreja de Jesus, ela vai subir, a igreja de Cristo, ela vai subir, e nós precisamos estar atentos, queridos, para esse acontecimento. Atento de que maneira? Não nos afastar de Jesus, não tirar os olhos da cruz, não olhar para as mentiras que Satanás está entronizando dentro de algumas igrejas. Pessoas
estão se desviando, se afastando, pessoas afastadas dentro das próprias igrejas, dentro dos próprios ministérios e igrejas, pessoas afastando de Cristo, pessoas desviadas dentro das igrejas. Quando eu falo igreja, porque a igreja somos nós, né? Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, igreja, que as pessoas têm o hábito de dizer que isso aqui é a igreja, mas a igreja somos nós. Mas as pessoas dentro do local de culto, aonde cultuam, aonde vêm para adorar, muitas pessoas estão afastadas ali dentro, desviadas ali dentro, porque tem dado ouvido e atenção a espíritos enganadores, homens sendo enganados por Satanás para tirar as pessoas do foco que é a salvação, que é a vida eterna. E na segunda carta que Paulo também escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele falou para Timóteo, vai vir tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de dor, tempos de sofrimento, tempos que, se nós não estivermos ligados com Cristo, nós vamos se balançar. Por isso que nós temos que estar ligados na videira, por isso que nós temos que estar ligados em Cristo. Para quê? Para quando essas coisas vir, nós não ser tocados, nós não ser pegados, nós não ser enganados, mas nós estarmos com os nossos corações e mente em Cristo, a nossa vida em Cristo. É isso, querido. Esse tempo está chegando, esse tempo chegou, está aí. Nós temos que separar, irmãos, nós temos que saber onde nós estamos andando, onde nós estamos pisando, o que estamos fazendo, o que nós estamos ouvindo, lendo, aprendendo e colocando em prática. Aí a primeira carta que João escreve, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, eu vou lá, os irmãos, se quiser ficar, 4, versículo 6 diz, capítulo 4, versículo 6, 1 João: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Está vendo? Aquele que é de Deus, irmãos, ele tem ouvido a mensagem, ele tem ouvido aqueles que é de Deus, eles têm dado credibilidade para aqueles que estão pregando a verdade. Mas aqueles que não são de Deus, eles não ouvem a palavra, não ouvem a doutrina, não quer saber, estão cada vez mais no erro. Amém? Até aqui os irmãos estão compreendendo? Estão entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, é isso. Versículo 2, olha o que diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens hipócritas que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pessoas que falam erroneamente, homens hipócritas que sabem o que está falando, que sabem o que está dizendo, que sabem o que está ensinando, eles estão indo contra a sua própria consciência. É isso que tem acontecido hoje. As pessoas hoje estão enganando e sendo enganadas. Os irmãos estão acompanhando aí o versículo 2 da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo? Aí, Efésios, no capítulo 4, no versículo 19, olha o que é que diz, Efésios 4, 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, para a cobiça, cometerem toda a impureza. Então, Paulo aqui escrevendo aos Éfesos, essa igreja de Efésios, ele diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, para com cobiça, cometerem toda a impureza. Então, pessoas cobiçosos, invejosos, pessoas que têm se entregado a isso, irmãos, é isso que nós estamos vendo hoje. As pessoas têm se entregado, eles têm perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, para com cobiça, são cobiçosos, são cães gulosos, devoradores de famílias, de lares,
cometeram toda impureza, estão cometendo impureza, injustiça, são cães gulosos, quanto mais tem, mais querem mais, aproveitando do órfão, da viúva, do necessitado. É isso que está acontecendo. Ao versículo 3 diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Amém? O que é que hoje muitos estão fazendo? Proibindo o casamento. Hoje muitos dizem que é normal. Não, você está junto, você está amaziado, isso é normal, está casado. Não, Deus, Ele abomina o adultério, a fornicação, mas Ele aprova o casamento. O casamento, muitos estão aí, não estão mais nem aí para esse tipo de coisa, irmãos, estão abominando. Deus abomina esse tipo de coisa. Eles estão levando isso aí como se fosse natural, como se fosse normal, mas Deus tem abominado. Ele aqui também fala dos alimentos. Os alimentos é aquilo que Deus criou para nós, irmãos. Não tem nada impuro, é Deus que cria. Nós estávamos até comentando ontem, a Aldo até falou, né? Já consagrou, já orou? É porque você fala para os irmãos que você tem orado, que você consagrou. Então é isso, nós temos que consagrar os alimentos, sim. Porque o que é que a Bíblia diz aqui no versículo 3? Olha só, diz aqui: e ordenando a abstinência dos alimentos, dizendo que o alimento não é puro, que o alimento é para ídolo. Não, meu querido, quando o alimento é de Deus, o demônio não tem parte nisso, foi Deus que criou. Nós temos que consagrar, sim, com ações de graça ao Senhor, apresentar a Deus cada alimento que você vai comer, apresente, né? Porque foi Deus que criou, Satanás não criou nada, né? Versículo, aí Hebreus, deixa eu só ler Hebreus 14, versículo 4, diz, olha só, Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 13, 4, venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus o julgará. Está vendo? Que o matrimônio seja um matrimônio sem mácula, sem defeito, sério, porque aos adúlteros e aos fornicadores Deus o julgará. Está aqui. Então, quando você ouvir uma pessoa dizer que o casamento está liberado, é de qualquer maneira, não aceite. A Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Muitos têm proibido o casamento, muitos estão achando normal a pessoa morar junto, a pessoa namorar, ter relação antes do casamento, as pessoas acham isso normal, e Deus abomina, é a palavra de Deus que está falando. Nós não estamos lendo aqui em Hebreus 13, versículo 4, venerado seja todos os matrimônios, e o leito sem mácula, porém aos fornicadores, aos adúlteros, Deus o julgará. Deus vai julgar. Então, irmãos, nós não podemos desprezar a orientação de Deus, a orientação de Paulo, nós não podemos desprezar, ainda que nesses últimos dias nós vamos ver de tudo, mas nós temos que ficar com a palavra, nós temos que seguir a Bíblia. Versículos 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Então, toda criatura de Deus é boa, tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo de Deus é bom, não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, tudo é bom, só que nós temos que fazer o quê? Receber com ações de graça, dar graças a Deus por aquilo que nós recebemos, dar graças a Deus por aquele alimento, dar graças a Deus por aquilo que nós temos, agradecer a Deus, amém? Versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, pela palavra de Deus e pela oração, aquele objeto, aquele alimento é santificado. Você recebe um alimento de uma pessoa que você fala, poxa vida, aquela pessoa, então ore, santifique, agradeça, né?
você ganha um objeto de uma pessoa, aí você fala, poxa, aquela pessoa é assim, assim, assado. Ore, agradeça, santifique, apresente a Deus. Amém? Versículo 6: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O que é que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, se você ensinar às pessoas essa doutrina, esta palavra, se você ensinar esses irmãos a não desviar, a seguir Cristo, a ter temor, ser homem e mulher de fé, você será um bom ministro, você será um bom pastor, você será um bom presbítero, você será um excelente servo de Deus, serva de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos, ensinar essa palavra, ensinar essa doutrina. O que é doutrina? É ensinamento, é o ensinamento da palavra de Jesus Cristo. É isso, queridos, que nós temos que fazer, ensinar essa palavra, para que nós possamos ser aprovados por Deus, e quando as pessoas olhar para você, também te aprovar como servo de Deus. Amém? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4: nem se dê a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Está vendo? O que é que ele está falando aqui? Ele está falando, não, desculpa, eu pulei aqui. Eu estou no versículo 6, eu quero ir na 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que diz, versículo 10, olha só: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo falando para Timóteo: Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tá? É isso que Paulo falou. Timóteo, parabéns, você é um jovem talentoso, você é um jovem que tem temor a Deus, que ama a palavra do Senhor. Parabéns, porque você tem seguido as minhas orientações, tem seguido aquilo que eu tenho ensinado, o modo de viver, o modo de fé, o modo de proceder, o modo de agir, de caminhar, de orientar, de aconselhar. Parabéns, Timóteo, você tem seguido a fé, você tem seguido o Evangelho, a palavra. É isso que nós temos que fazer, queridos: seguir a palavra, seguir os ensinamentos, seguir a Cristo. Aí nós estamos agora no versículo 7. Versículo 7 diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ele está falando aqui para Timóteo para rejeitar as fábulas, rejeitar os comentários, rejeitar as coisas que o mundo tem jogado de poluição espiritual. É isso que nós temos que fazer, irmãos: rejeitar alguns ensinos, rejeitar algumas palavras, rejeitar ensinos de homens profanos, de homens que não têm caráter, mas estão aí como lobos devorando as ovelhas de Jesus. Aí aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 diz: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda. Nós temos que fugir dessas coisas que produzem contendas, brigas, discórdias. Nós temos que fugir dessas coisas. Amém? Versículo 8: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Lá em Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não devemos nos preocupar
com as coisas, como diz aqui, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? A promessa de Cristo, a promessa da vinda, a que há de vir, nós temos que aproveitar, nós temos que amar, nós temos que seguir, exercitar e viver para isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos nos preocupar primeiro com o reino de Deus, com as coisas do alto, com as coisas do Pai, porque o Senhor não há de deixar faltar as nossas necessidades. Ele tem suprido, Ele tem cuidado, Ele tem guardado de cada uma delas. Versículo 9: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Paulo está falando que essa palavra é digna de toda aceitação, é fiel essa palavra. Essa palavra é fiel, irmãos. Essa palavra é viva. Essa palavra ela tem graça. Essa palavra tem unção. Essa palavra ela tem vida. Esta palavra ela nos dá vida. Quando nós colocamos essa palavra em prática, ela nos dá vida. Ela nos dá direção. Ela nos conforta. Ela nos mostra o caminho da salvação, o caminho do céu. Versículo 10: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Porque nós estamos trabalhando, nós estamos nos esforçando, nós estamos fazendo o nosso melhor, tanto para o reino de Deus, como para os nossos irmãos, como para a igreja de Cristo. Nós estamos nos esforçando para isso, para mostrar às pessoas que o Senhor é o nosso Salvador, para que as pessoas vejam que é um Deus vivo, que tem cuidado, que tem se alegrado, que tem guardado a sua igreja. Deus tem compromisso com aquele que é fiel, com a palavra dele. A palavra dele é fiel, irmãos, é verdadeira. Versículo 11: manda estas coisas e ensina-as. Paulo falando para Timóteo: manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Falando para Timóteo que ninguém despreze porque você é novo, mas dê exemplo de servo fiel. Dê exemplo de pessoas fiéis, que as pessoas possam olhar para nós, não olhar para nós pela nossa idade. Se você é jovem, se você é adolescente, se você é uma pessoa de média idade, se você é um idoso, mas as pessoas têm que olhar para a gente como homens e mulheres fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, fiéis a Jesus Cristo em todo e qualquer tempo, não só na fartura, não só na bonança, mas na adversidade, na dor, na doença, na enfermidade, no desemprego. Nós temos que ser fiel. As pessoas têm que olhar para você e não fazer acepção que você, você quando está bem você é uma pessoa, quando você está ruim você é outra pessoa. Não, precisamos ser fiel em todo tempo, tanto com a barriga cheia como com a barriga vazia. Ser fiel a Deus, dar testemunho de homens e de mulheres crentes fiéis ao Senhor. Amém? Versículo, aí ele continua aqui: na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Temos que ser fiel, exemplo de fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo está dizendo aqui: Timóteo, você tem que continuar pregando essa palavra, ensinando esta palavra, exortando esta palavra, ensinando até que eu vá. Continue pregando, continue ensinando, continue alertando as pessoas dos falsos pregadores, de homens que se levantam contra a igreja de Cristo. É esse o nosso dever, a nossa obrigação, continuar pregando esta palavra, sem fugir da verdade, sem inventar nada, queridos. Pregar essa palavra, que é digna de toda aceitação. Pregar a verdade bíblica, a verdade que está aqui. Simplesmente isso, sem distorcer, sem inventar, sem querer se aproveitar da palavra de Jesus.
mas ensinando as pessoas o modo de ser, de agir, de como a pessoa tem que caminhar, como a pessoa tem que andar, como a pessoa tem que amar. É isso, e ele fala aqui, ele diz: persiste em ler. Temos que ler essa palavra. Leia. Quando nós lemos essa palavra, o Espírito Santo fala conosco. Quando nós nos dedicamos à leitura da palavra, nós recebemos a orientação de Deus, nós recebemos a orientação do Espírito Santo, nós recebemos a orientação do próprio Cristo, como nós devemos andar, exortar, ensinar. É isso que ele está falando. E o versículo 14: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Esse dom que ele recebeu com a imposição das mãos do presbítero, talvez do próprio Paulo, quando Paulo colocou as mãos e separou ele para o evangelho, para a pregação, quando ele foi separado para ensinar essa doutrina, exortar, admoestar, ele recebeu essa missão. Não despreze o dom que há em ti, o dom da palavra, o dom do ensino, o dom do amor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos recebido esse dom de Deus, nós temos recebido esta palavra de Deus. Nós não podemos deixar dentro de um vaso, dentro desse vaso, e deixar aqui só para mim. Não, eu tenho que compartilhar com outras pessoas, eu tenho que levar essa mensagem a outras pessoas, para que essas pessoas sejam salvas, para que essas pessoas recebam essa palavra no seu coração e creiam nessa palavra e recebam Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É isso que nós temos que fazer, é ensinar esta palavra, é ensinar essa verdade, é ensinar esta verdade. Versículo 15: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita estas coisas, ocupa-te nelas. Nós temos que nos ocupar nessa palavra, irmãos, de meditar nesta palavra, de estudar essa palavra, de meditar, de nos alimentar dela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, para que quando nós nos alimentar desta palavra, quando aí nós vamos lançar esse alimento para outras pessoas, essas pessoas também vão se alimentar desta palavra, essas pessoas vão querer esta palavra, porque quando você se alimenta, você também alimenta outras pessoas. Quando você medita nessa palavra, o Espírito Santo faz com que você lance essa semente para o coração das pessoas. Versículo 16: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo está falando: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, cuida de você, cuida desse ensinamento, não desvie os teus olhos desse ensinamento, dessa palavra. Persevera nestas coisas, persevera nesta palavra, persevera nessa doutrina, persevera nesse ensinamento. Não desvie, não dê atenção para palavras paralelas, para ensinamentos de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos homens que estão distorcendo este evangelho, que estão distorcendo esta palavra, que não querem compromisso com essa verdade, mas que o compromisso desses homens é com eles mesmos. As suas mentes estão cauterizadas. Aí ele continua dizendo: persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Porque quando, queridos, quando nós meditamos nessa palavra, estudamos essa palavra, aprendemos e queremos ela, nós estamos salvando nós mesmos, porque nós estamos baseados na palavra. A salvação vem pela fé, e a fé em Jesus Cristo. Quando nós
nos alimentamos dessa palavra, quando esta palavra está em nossos corações, quando esta palavra sai das nossas bocas, porque a Bíblia diz, o que sai da boca é porque está cheio o coração, tanto nós estamos sendo salvos por causa desse evangelho, que estamos seguindo esse evangelho, vivendo esse evangelho, como aqueles que têm nos ouvido vão ser salvos porque eles estão aceitando esse evangelho, estão aceitando esta palavra, eles querem esta palavra, mas muitos infelizmente não querem essa palavra, não querem este evangelho, não querem essa doutrina, não querem mudança, não querem deixar o pecado, não quer abandonar o erro, não quer abandonar a idolatria, não quer deixar a avareza, não quer deixar a prostituição, a impureza, o pecado, a imoralidade, o adultério, a pornografia, não querem deixar a sujeira do mundo, mas nós temos que continuar pregando essa palavra, queridos, nós temos que continuar levando esta mensagem, embora muitos vão se escandalizar, embora muitos vão rejeitar, embora muitos não vão querer essa mensagem, embora muitos não vão querer esta palavra, porque esta palavra vai de encontro ao pecado da pessoa, essa palavra ela vai de encontro ao erro da pessoa, essa palavra não é a palavra do irmão Vanderlei, mas é a palavra de Jesus Cristo. Essa palavra não combina com o pecado, essa palavra ela não se mistura com o pecado, essa palavra ela expulsa o pecado, essa palavra rejeita o pecado, essa palavra ela rejeita as coisas mundanas que quer contaminar a igreja de Cristo. É por isso que nós começamos, mas o Espírito, nós começamos assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É isso, e esse tempo chegou, muitos estão saindo, muitos estão se afastando, muitos não estão aceitando esta palavra, porque eles querem continuar no erro, eles querem continuar na mentira, no engano, da prostituição, do adultério, da fornicação e do pecado. Deus abençoe, amados. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos ficar de pé para a honra e glória de Jesus. Que Deus venha nos abençoar e que esta palavra ela seja um alimento para os nossos corações hoje, para os nossos corações hoje e sempre. Vamos nos fortalecer nesta palavra, que esta palavra é a verdade. Pai querido, Deus santo, Deus fiel, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem iluminado os nossos olhos e os nossos corações, que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, que a tua palavra, meu Deus, ela permaneça em cada coração que aqui está, e que nós sejamos, meu Deus, arauto do Senhor, que nós sejamos, meu Deus, servos e servas do Senhor, continuar anunciando este evangelho até que o Senhor volte, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e a Deus toda glória. Deus abençoe, louvado seja Deus. Deus abençoe, querido.